Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos louvar juntos, amém? Tua face ser
Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio que é nós podemos estar aqui a louvar o Teu nome, Senhor. Senhor, agora nesta noite Tu também possas falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma partilha. Quero agradecer aqui desde já a todo o Ministério da Igreja, a começar pelo pastor Nuno e bem como esta equipa maravilhosa que nos prepara tudo isto para mais um Home Delivery. Então, a mensagem que eu vos trago nesta noite está baseada nesta passagem aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 14. O título da minha mensagem eu pensei em verdades que nos devem acompanhar. A palavra de Deus ela é a verdade. Jesus é a verdade, é o caminho, a vida. Mas eu vos quero deixar algumas verdades nesta noite como exemplo daquilo que eu senti da parte de Deus, para vocês entenderem aquilo que eu vos quero trazer nesta noite. Diz assim, Efésios, capítulo 6 e versículo 14. Estai, pois, firmes cingindo-vos com a verdade. Realmente Paulo diz, estai, pois, firmes, revestivos da armadura do crente. Ele falava neste contexto da armadura do crente, lembrando-se da armadura do soldado. A armadura do soldado tinha uma das peças, era o cinturão. E Paulo chama-lhe o cinturão da verdade. Portanto, esta metáfora que Paulo usa do soldado é com base nesta passagem apenas, cingindo-vos com a verdade. Como é que nós devemos ficar firmes? Cingindo-vos com a verdade. O cinturão ele servia de proteção e de suporte à espada. Tinha como função proteger o quadril. E reparem que o golpe mais baixo do inimigo, naquela altura, ele tentava fazer um golpe mais baixo para atingir o soldado. E então o cinturão também servia de proteção e de suporte à espada, onde ele pudesse também rapidamente agir. E reparem que o golpe mais baixo do nosso inimigo espiritual é a mentira. Satanás é o pai da mentira, que é o oposto da verdade. Jesus é a verdade. O significado desta palavra cingir é cobrir-se. Devemos cobrir-nos com a verdade, deixando-a fazer parte do nosso interior. O cinto, ele devia estar bem ajustado ao corpo do soldado. Isto fala-nos do nosso relacionamento com Deus. Ele deve estar na nossa boca e no nosso coração. A palavra da verdade, ela deve estar no nosso coração e na nossa boca. E como é que isso se processa? Nós devemos estar ligados pela palavra da verdade. Nós devemos estar ligados a ela. Jesus falava muitas vezes isso. Ele próprio falava. As palavras do Pai estão em mim e eu estou no Pai. E ele dizia, se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim. Há um outro passo muito importante que nós devemos fazer durante a nossa vida. Nós devemos falar, reparem, falar a verdade connosco próprios. Tu deves falar a verdade contigo mesmo. Reparem que o ser humano é propício para isso. Para, muitas vezes, quando está sozinho, falar sozinho. E às vezes damos contas, qualquer um de nós, em situações até, se calhar, nas situações mais complicadas, ou de stress, de nós falarmos connosco próprio coisas inapropriadas. Então, é importante isto, falarmos a verdade que nós conhecemos de Deus connosco próprios. É muito importante. Nós devemos lembrar dessas verdades. Devemos fazer uma pausa e sistematicamente também devemos, na nossa caminhada, trazermos a nós essa verdade. Porque elas são certezas que nos devem acompanhar. Elas vão se tornar palavras-chave em momentos da nossa caminhada. Como é que se faz isso? Para que isso suceda, devemos estudar, guardar, meditar nela. Tu terás que deixar que a palavra fale contigo mesmo. Porque Deus irá pegar nessa palavra, nessa verdade, na sua verdade. Ele irá falar acerca de ti mesmo e acerca dele mesmo em muitos momentos da tua vida. Então presta atenção. Então como é que rapidamente nós iremos entender que Deus está a falar connosco acerca de nós mesmos e dele, se nós
conhecermos, meditarmos, guardarmos a palavra da verdade. Devemos usar a verdade, porque ela vai ser vital para nós em todos os momentos da nossa vida. Mesmo nas tentações, nos momentos de indefinição e de grande confronto. Reparem que Jesus, ele foi tentado como filho do homem. Foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto. E diz que 40 dias ele foi tentado por Satanás. Lembrem-se que naquela altura Jesus citou a Escritura. Quando Satanás provocou-lhe, tentou, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele disse, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citou uma palavra de toda a Escritura, uma palavra apropriada para aquele tempo. Ele usou a verdade. Ele usou a verdade para vencer Satanás. Quando ele diz, olha, dar-te-ei estes mundos, porque a mim me foi dado estes reinos. E Jesus disse, Satanás, está escrito também, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Porque Satanás queria, ele dizia para Jesus, olha, se prostrado me adorares. Vejam a importância. Jesus usou a palavra específica. Então, primeiro, nós devemos, uma das lembranças que nós devemos ter em conta, sou servo de Deus. Nunca te deves esquecer disto, sou servo de Deus. Em certa altura, o apóstolo Paulo, numa viagem para Roma, depois de ele ter ouvido o rei Agripa, ele apelou para César, e era importante que ele fosse a testemunha, porque ele acreditou que Deus iria usá-lo para ser uma testemunha diante de César. Então, quando eles partiram naquela tripulação, naquele navio, um centurião chamado Júlio, ele tinha naquele navio cerca de 300 pessoas, praticamente. E Paulo tinha avisado o centurião, e ele não fez caso de Paulo, porque acreditava mais no piloto. Paulo dizia, olha, Deus, eu penso que eu vejo que a viagem não vai ser muito embaraçosa. E foi. Houve uma enorme tempestade, porque eles não fizeram aquilo que Paulo tinha aconselhado. Mas Paulo, a certa altura, ele disse assim, reparem, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Reparem, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ser servo de Deus revela-nos a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Significa que eu sou alguém dedicado ao Deus Altíssimo, exclusivamente a Ele, que eu tenho algo a fazer em prol do reino dos céus aqui na terra. Isto reforça quando nós lembramos quem somos, quando nós deixamos que Deus fala para nós também. Quantas vezes Deus fala connosco, tu és o meu servo? Mesmo na Babilônia, o rei da Babilônia, lá no tempo de Daniel, ele mesmo declarou, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles servem o Deus Altíssimo. Aquela miúda que era feiticeira, praticava adivinhação, ela declarou, olhem, este homem que prega o Evangelho, as boas novas, são servos do Deus Altíssimo. Ser servo de Deus Altíssimo, isto reforça a nossa posição, o nosso compromisso, a nossa missão, a nossa fé. Outro ponto importante, número 2, que é, sou amigo de Deus. João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Esta palavra servos é numa categoria de escravo, uma categoria muito baixa em que o escravo não sabe absolutamente nada, cumpre ordens acerca do seu senhor. Então Jesus disse, olha, agora eu vos chamarei amigos. Irmãos, isto é tremendo. Quantas vezes nós precisamos de nos lembrar isso no nosso relacionamento com Deus, deixar que Deus fale, lembrarmos esta verdade absoluta, tremenda. Porque a amizade com Deus, existe intimidade, companheirismo, cumplicidade, colaboração entre nós e Deus. Reparem, entre nós e Deus. Ele se dá a conhecer a nós e nós a Ele. Estamos envolvidos com Ele. Não existe segredos.
Ele oferece-nos a sua confiança, revela-nos o seu coração, confia-nos a sua missão. A manifestação de Deus na nossa vida, ela vai acontecer, ela vai resultar por causa da nossa amizade com Deus. A amizade que nós temos com Deus leva-nos a fazer o bem como Ele fez. Por isso é que Jesus disse: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Um terceiro ponto: eu vivo pelo Pai. Eu escrevi assim: esta verdade é uma imagem que nós devemos ter, a nossa subsistência. Eu vivo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. João 6,57 diz assim: assim como o Pai que vive, disse Jesus, como Filho do homem, ele estava em sujeição ao Pai. E ele dizia: assim como o Pai que vive, que subsiste, que autoexiste por ele próprio, foi quem me enviou e eu vivo por causa dele, todos os que se alimentam de mim viverão por minha causa. Quantas vezes na nossa vida há momentos em que nós precisamos de lembrar esta verdade, de se falar connosco mesmos diante de Deus. Deus não é o fim. Às vezes há problemas que vêm, tentações que vêm à nossa vida, pondo em causa o Deus a quem nós servimos, que nos alimenta. Não, Ele não é o fim, Ele é o recomeço de uma nova oportunidade. Ele é o recomeço da nossa vida. Nele nós entramos numa nova dimensão. Nós somos aquilo que comemos. O que é que nós comemos nesta vida? Diariamente. Não fisicamente, claro. Fisicamente também é importante. Também define aquilo, muitas vezes, que nós queremos ser. Mas o que é que nós queremos ser a nível emocional, espiritual? O que é que nós comemos? Jesus declara-se como o pão da vida. O pão é um alimento essencial à vida. Temos que lembrar a nós mesmos, diante de Deus em oração, a nossa subsistência. Temos que declarar publicamente, muitas vezes, a nossa dependência, sempre que for preciso. Isto fortalece, estabelece o nosso compromisso, a nossa relação, a nossa posição. Quarto ponto, quarta verdade. Eu escrevi assim: Pai eterno, como se fosse uma oração. És o ser mais importante da minha vida. Quero conhecer-te acima de qualquer outro. Jesus disse em Lucas 11, versículo 13: portanto, se vocês que são pecadores, vocês pais, têm as vossas falhas, sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Reparem, se nossos filhos nos pedirem peixe, nós não daremos não lhes vamos dar uma cobra. Se nos pedirem um ovo, nós não vamos dar um escorpião. Se nos pedirem um pão, não lhes vamos dar uma pedra. Não fazemos isso aos nossos filhos. Era o que Jesus queria dizer. Então o Espírito Santo, quando ele falava do Espírito Santo, é o maior presente. Nós devemos lembrar na nossa vida, na nossa carreira, a paternidade que nós temos hoje. É uma paternidade sempre presente. O Espírito Santo na nossa vida traz a paternidade de Deus à nossa vida. Ele é o nosso Pai, sempre presente, em qualquer circunstância. E disso vai resultar intimidade e afetividade. Em Hebreus 8, versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Este apóstolo diz assim, ele estava a falar acerca da nova aliança, comparando com a velha aliança. A velha aliança, ela trazia um ensino de uma complexidade da lei. A lei era santa, pura, justa, mas ela não trouxe um benefício para o povo. O povo não usufruiu da intimidade, da profundidade com Deus. Apenas eram para algumas pessoas. E este, quando ele diz conheço o Senhor, há alguns grupos, eles beneficiavam do conhecimento do Senhor. Mas aqui a nova aliança, ela vem para dentro de nós. E ela é gravada em nós pelo Espírito Santo, a sua palavra, o Espírito de Deus. E nós passamos a usufruir de uma profunda comunhão com Deus e uma transformação. É começar pelo novo nascimento, pelo perdão dos nossos pecados e vendo a misericórdia de Deus na nossa vida. 5.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Devemos trazer em nós uma imagem do nosso relacionamento com Deus. Uma das imagens mais fortes da Bíblia, além de Deus como nosso Pai, é Deus como nosso pastor. Perguntas tu muitas vezes: Deus me ama, Deus cuida de mim? Não parece? Ficamos frustrados. David apresenta este salmo como tendo orgulho em Deus como seu pastor. David sabia o que era a vida pastoril. Este orgulho significa o alto apreço que ele tinha, a admiração em Deus como seu pastor. Ele tinha um brio, uma estima, uma honra, uma satisfação por tudo quanto Deus era para ele como pastor. Quem é o Senhor para mim? Será que ele possui credenciais como meu pastor? David mostra que sim, nós que temos experimentado Deus, provamos e vimos que o Senhor é bom. Então eu serei objeto do seu cuidado, do seu interesse. Devemos fazer pausas muitas vezes na nossa vida e refletirmos acerca da pessoa de Cristo como nosso pastor. Nós devemos chamar este salmo a nós mesmos, deixar que Deus fale connosco acerca deste salmo 23. Deus cuida de nós como um pastor, e isto durante toda a nossa vida. Nada me faltará não significa, a intenção de David não era a prosperidade material, era que Deus iria trazer orientação, cuidado para nós, carinho por nós. E por fim, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. 1 João 1, versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Deus faz divisão entre as luzes e as trevas. Aquele que nele confia não será confundido. Podemos dizer: Deus, és a minha luz, guia-me na tua luz. Diz em tua palavra, lá no Salmo 32, versículo 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho, diz o Senhor. Deus faz separação entre a luz e as trevas, entre fez o dia e a noite. Paulo diz que somos do dia e não da noite. Uma figura de linguagem. Os que vivem em Cristo podem dizer: ando na luz, conheço a luz. Deus, vê se há em mim algum caminho escuro. Purifica-me, guia-me o teu bom espírito, ajuda-me a discernir o que é da tua luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Eu termino com uma oração. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Como sempre devemos trazê-la em nossas vidas, em nossa caminhada, meditar nela, guardá-la, Senhor, porque nós iremos precisar tal cinturão ajustado à nossa armadura espiritual, Senhor. Obrigado pela tua verdade, Senhor, que ela esteja em nós, na nossa boca e no nosso coração, por este relacionamento, por estas verdades incríveis que nos devem acompanhar toda a nossa vida, Senhor. Abençoa quem nos ouve, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Até à próxima. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.